E aí, pessoal? Pessoal do ensino médio, estão inscritos aí na Olimpíada Brasileira de Robótica 2024. A prova ela vai ser semana que vem. E aí eu estou fazendo essa aula aí para vocês pegarem algumas coisinhas aí, tá? A prova da Olimpíada Brasileira de Robótica é uma prova multidisciplinar, então ela tem várias disciplinas. Tem física, português, inglês, a temática, biologia, e ela tem também programação. Então, o intuito dessa aula é apresentar para vocês algumas das questões de programação das provas anteriores, tá? Então, a gente vai estar aqui fazendo algumas dessas questões que eu selecionei para vocês terem uma ideia aí da linguagem de programação, tá? Do Arduino, sensores. Então, vamos lá, né? Iniciar as questões aí. Eu vou tentar deixar nos comentários o link aí para esse PDF que eu elaborei, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Considere o circuito e o código mostrados abaixo e analise as afirmativas. Então vamos lá. Define azul 8. Define vermelho 13. Então ele está usando aqui um Arduino, tá? É a placa Arduino. Essa placa ela está ligada a dois LEDs, tá? Um LED está aqui, ó, ele está ligado a um pino ao 13 do Arduino, que é o vermelho no caso, por isso que está definindo o vermelho 13. E o outro pino está ligado aqui no negativo através de uma resistência, tá? O pino azul ele está ligado aqui no pino 8 do Arduino e o outro pino está ligado ao negativo também através de uma resistência. Então, azul no 8, vermelho no 13. Então, aqui a gente tem, no nosso código, o setup e o loop. Tá? Então, ele faz aqui algumas afirmações, né? E nós temos que dizer quais que estão corretas. Tá? Então, vamos lá ver o que esse código faz. Tá? Então, beleza. Pin mode, o pino 13 e o pino 8, que são os pinos ligados ao LED. Esses pinos eles estão sendo colocados como output. Eles podem ser input ou output. Out é uma saída, então o Arduino vai mandar ações para esses pinos. Tá? Quando é um input, é quando você tem um sensor aqui. Pode ser um botão, pode ser um sensor de luminosidade, alguma coisa que vai dar informação de fora para o Arduino. Nesse caso, não. O Arduino que está mandando a informação. Então, eles são pinos output, de saída. Tá? Então, serial begin, esse negócio aqui de serial begin, ele tem a ver com o monitor serial. Tá? Então, normalmente, quando você vai usar um monitor serial, que é lá no programa do Arduino, um monitor que vai te imprimir algumas informações. Então, tá vendo? Ele está botando aqui serial print ln, ou seja, ele está imprimindo nesse monitor algumas informações. Então, ele vai imprimir esse texto, estado inicial do LED azul e estado inicial do LED vermelho. E depois, ele vai botar aqui o string, esquece isso, mas aí depois bota digital read 8. Ou seja, a leitura do pino digital 8, que é onde está ligado o azul. E depois a leitura do pino digital 13. Então, até então, ele apenas definiu esses pinos, né, como saídas, e está imprimindo lá, estado inicial LED azul, estado inicial LED vermelho. Esses pinos eles vão ser 0 ou 1, 0 desligado e 1 ligado. Tá? Então, inicialmente, eles vão ser ambos 0. Tá? Vão ser os dois aqui, vão ser 0. Estado inicial. Aí depois ele vem aqui para um bloco for. Tá? Ou seja, o for é o quê? Para um inteiro i igual a 0. Ou seja, aqui é o início do nosso bloco for. Deixa eu tentar escrever aqui. Aqui é o início. Tá? Aqui é a condição. E aqui é o incremento. Tá? Então, o início é i igual a 0.
até o i ser, né? A condição é o i ser menor ou igual a 7. E o incremento i++, ou seja, esse i++ ele vai receber mais 1. Então ele começa 0, depois ele vira 1, depois ele vira 2, 3, 4, 5, 6, até 7. Depois que ele for 7, ele vai fazer aqui o que está aqui no bloco for e vai sair para cá, tá? Para essa parte daqui. Então, quando ele for 7, ele vai fazer, e depois que fizer, ele não vai mais fazer o for, ele já vai sair para cá, tá? Então, vamos lá. O que ele vai fazer aqui? Digital write, ou seja, vai escrever, vai fazer uma escrita num pino digital, que é o pino 13, que está ligado ao vermelho. E o que ele vai escrever? Aqui, quando você tem digital write, o primeiro é onde vai escrever e o que vai escrever, tá? E depois ele vai fazer uma escrita também no pino 8, que é o azul. Aí ele vai escrever o quê? Ele vai digitar o read, ou seja, ele vai escrever, mas ele primeiro vai ler. Tá? Ele vai ler o quê? O que está no pino 13. Lembra que o pino 13 era o que? Era 0? Só que tem esse ponto de exclamação aqui. Esse ponto de exclamação significa que, na verdade, isso aí vai ser uma negativa. Ou seja, o oposto. O oposto na programação, nesse caso aqui, o oposto de 0 é 1. O oposto de 1 é 0. Ligado, desligado. Então, aqui a gente vai ter, vou colocar aqui uma máquina de escrever, a gente vai ter aqui, ó, o vermelho, que é o 13, vermelho, o azul e depois o i, tá? Então, vou botar aqui em cima, tá? Vocês estão enxergando, tá? Beleza. Então, ele vai começar aqui, ó, com i 0. Ele vai lá pegar, ó, ele vai escrever no 13 o contrário da leitura do 13. Então, a leitura do 13 era 0. O contrário é 1. Então, no vermelho, ele vai escrever 1. Aí, o azul, ele chegou aqui no azul. Ele vai ler agora o 13. Só que o 13, ele já não é mais 0. Ele já recebeu 1, que é o vermelho, né? Ele já recebeu 1. O contrário, então, vai ser 0. E esse aqui foi o I0. Depois, ele vai agora, né? Vai ler o 13, que é 1, e vai colocar o contrário. Então, ele vai colocar 0. E depois, para o azul, ele vai ler o 0 e vai colocar 1. E esse é o I1. Ele vai fazer isso até o I ser 7. Ou seja, o que ele está fazendo aqui é ficar invertendo vermelho com azul. Então, ele vai ficar aqui, ó, 0, 1, esse é o terceiro, 1, 0, esse é o quarto, depois 0, 1, esse é o quinto, 1, 0, esse é o sexto, e 0, 1, esse é o sétimo, tá? Então, isso aqui é o que ele vai fazer, tá? Sendo que 0 é desligado e 1 é ligado. E no final ele vai escrever estado final do LED azul e o estado final do LED vermelho, tá? Então vamos lá, vamos ver as afirmações, ver quais que estão corretas e quais que estão incorretas. O estado inicial do LED azul, que é mostrado no monitor serial, é 1? Não, o estado inicial dele é 0. Então esse aqui está incorreto. Quando um LED liga o outro desliga, sim, é o que a gente está vendo aqui. Um está no 0, um está no 1. Então beleza, 2 está ok. O LED azul acende 4 vezes? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Sim, acende 4 vezes. O estado final do LED vermelho, que aparecerá no monitor serial, é 1? O vermelho aqui, o final não. O final é 0. O estado inicial do LED vermelho, que é mostrado no serial, é 0? Sim, o vermelho, ambos começam com 0. Ok. O azul e o vermelho ficam ligados ao mesmo tempo? Não, não ficam ligados ao mesmo tempo. O estado final do LED azul que aparecerá no monitor serial é 1? LED azul, estado final é 1. Beleza. O estado final dos LEDs é igual a 0? Não. Um é 0 e o outro é 1. Então, as afirmações corretas aqui, ó, são 2, 3, 5 e 7. Então, ó, 2, 3, 5 e 7, letra D. Certo?
Então, essa aí foi a primeira questão, tá? Então, vamos aí seguir para a próxima. Questão 17. O microbit da BBC é um computador de bolso que mostra como o software e o hardware funcionam juntos. Possui uma matriz de LED, botões, sensores e muitos recursos de entrada e saída que, quando programados, permitem que ele interaja com você e seu mundo. Ele ajuda você a entender como os computadores funcionam. Quando você digita seu laptop ou toca na tela do seu telefone, está usando dispositivos de entrada. As entradas permitem que os computadores percebam as coisas que estão acontecendo no mundo real, para que possam, sobre isso, fazer algo acontecer. Geralmente uma saída, como uma tela ou fones de ouvido. De acordo com o código apresentado, qual imagem representa a figura mostrada na matriz de LED do microbit? Então, o microbit, ele tem aqui, ó, uma matriz de LED aqui, ó, tá? E ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tá? Ele começa nomeando a primeira coluna de 0. Então, é 0, 1, 2, 3, 4. E as linhas são também 0, 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui, que está aqui no coloridinho, é o código. Tá? É o código feito em blocos, tá? Uma linguagem de programação mais acessível, né? Então, a gente vai fazer aqui o que ele está fazendo aqui nesse código e depois a gente vai comparar com a resposta e ver qual é a correta. Então, vamos lá. Definir coluna para 0. Então, ele começa com a coluna 0. Depois, ele vai repetir esse bloco aqui 4 vezes. Então, vamos lá. Plotar em x, aí a coluna, ou seja, o x é 0 e o y 2. Então, x0, y1, 2. Então, ele vai plotar aqui, tá? x0 e y2. Aí, depois, alterar coluna por 1. Ou seja, a coluna que era 0, ela vai receber um incremento. Ele vai fazer mais uma vez. Aí, agora vai ser coluna 1, y2. Então, coluna 1 agora, y2. Depois ele vai dar um incremento coluna 3, y2, coluna 4, y2. Ele faz 4 vezes. Agora vamos para esse aqui. Repetir 3 vezes. Plotar na coluna, ele tinha terminado na coluna 4. Tá? Coluna 4, só que agora vai ser o y3. Então, coluna 4, y3. E agora ele vai repetir 3 vezes. E agora a coluna vai ser reduzida em 1. Então, ele vai fazer 1, 2, 3. Depois, ele vai apagar o x22. Vamos ver aqui. Apagar. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Vai apagar esse aqui do meio. Consigo apagar? Aqui, eu apaguei tudo. Deixa eu redesenhar. Então, aqui, aqui, assim que estava, tá? Ele apagou ali o 22. Então, aí ele assumiu aqui o 22, tá? Para a coluna. Então, a gente está na coluna 2. Aí, repetir 3 vezes. Plotar na coluna 2, agora y1. E depois ele vai aumentar a coluna por 1 e vai fazer isso 3 vezes. Então, coluna 2, 0, 1, 2, y1. Então, 1, depois aumenta uma coluna, aumenta mais uma coluna. Então, esse é o desenho que foi feito, tá? E a gente compara aqui com as alternativas. Então, a alternativa C é a que tem o desenho que a gente fez aqui em cima. Vou reduzir aqui, tá vendo? Bateu certinho. Beleza? Então, essa é a questão 17. Isso aqui essas questões, elas são da OBR de 2023 e 2022. E aí eu selecionei as questões, né, como eu falei, de programação. Então, agora a questão 17. Um robô com 2 motores e 2 sensores de cor se locomove a partir da programação definida pelo seu operador. Considere um robô que segue a programação abaixo. Nessa programação, a função mover frente move o robô para frente por x casas.
A função marcação retorna quantas marcações pretas existem dentro da casa. Uma marcação, duas marcações ou nenhuma, independente da sua posição dentro da casa. Considerando que o robô comece na posição e na orientação mostrada na figura abaixo, ao final da execução do programa, em que posição o robô irá se encontrar? Então, o robô começa aqui, tá? Aí vamos ver o código. Então, i é um inteiro, for, aqui já está em inglês, né? Mas é o para i igual a 1 até i menor que 11, ou seja, ele só vai até o i igual a 10, dá um incremento. Mover frente e casas, ou seja, primeiro vai mover uma vez, depois vai mover duas, três, aí depois ele tem aqui, ó, um bloco C e um else, tá? Então, C, marcação, ou seja, marcação, como ele fala aqui, ele dá quantas marcações pretas existem dentro da casa. E a gente aqui pelo quadro está vendo que pode ter uma, duas ou nenhuma. Então, se marcação for igual a 1, o robô vai girar à direita. Se não, se a marcação for igual a 2, gira para a esquerda. Se não, mover para frente, que é lógico se a marcação for igual a 0. Tá? E depois ele termina. Tá? Então ele vai fazer essa interação aqui de i igual a 1 até i igual a 10. Então vamos lá. I igual a 1, mover frente uma casa. Então ele se move para frente uma casa. Aí vamos ver quantas marcações. Tem uma marcação. Então o robô vai dar uma giradinha para a direita. Tá? Aí depois ele volta para cá. Agora o i vale 2, então ele vai se mover duas casas. Uma, duas. Aqui não tem nenhuma marcação. Então ele vai se mover para frente mais uma casa. Tá? Agora o i é igual a 3, então ele vai se mover três casas. 1, 2, 3. Tem duas, então ele vai girar para a esquerda. Agora ele vai se mover 4. 1, 2, 3, 4. Tem duas marcações, vai girar para a esquerda. Se move 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. 0 marcações, se move mais uma vez para frente. Me perdi, acho que agora é 6, né? Então, aqui foi 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma vez. Então, agora é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma marcação, ele gira para a direita. Girou para a direita. Agora 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma marcação, gira para a direita. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma marcação, gira para a direita. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma marcação, ele gira para a direita. Uma marcação, gira para a direita. Está de cabeça para baixo, então é para cá. Tá? Agora são 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem marcação. Ele vai ir mais uma vez para frente. Então, ele terminou aqui nessa casa aqui, que é a casa 1, posição 1. Então, aqui é a letra A. Tá? Essa questão 17. Vamos lá para a próxima questão. Essa questão 19, essa aqui é a questão mais complicadinha, tá? Então, presta bem atenção. Se eu falar muito rápido, vocês dão uma voltada. Mas, vamos lá, ó. Um robô faz leitura de dados de seus dois sensores de luz e os armazena em vetores com 10 posições. Então, eu tenho aqui um inteiro, que é o sensor de cor do sensor 1, né? Então tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Sempre começa a posição 0. Ele tem 10 posições de 0 a 9. Esse aqui também tem 10 posições de 0 a 9. Real médio igual a 0, int quantidade igual a 0. Então vamos lá. Início.
enquanto, ou seja, ele vai fazer leituras, né? E a gente está vendo aqui embaixo, ó, assumindo que entramos com os seguintes valores. Instante 1, sensor 1, 55, sensor 2, 60. Então, ele vai fazer leituras, né? Enquanto leitura de sensor 1 for maior ou igual a 30, ou leitura do sensor 2 for maior ou igual a 30, faça. Então, ele vai fazer isso aqui enquanto uma das leituras for maior ou igual que 30. Quando uma delas não for maior ou igual a 30, ele vai terminar o código. Tá? Aí, o que ele vai fazer? Adicionar nova leitura. Leitura sensor 1, 1. Adicionar nova leitura, leitura sensor 2, 2. Aí ele tem aqui uma média, ele vai fazer uma conta e tem um valor aqui, quantidade, que vai passar a ser quantidade mais 2. Ele vai sempre receber 2. Fim enquanto fim. Então, esse é o código. Tá? Esse aqui é o código. Tá? Aí ele tem aqui uma função. Procedimento adicionar nova leitura. Porque aqui ele está adicionando nova leitura no sensor 1, adicionando nova leitura no sensor 2. Aqui ele está descrevendo o que esse adicionar nova leitura faz. Tá? Esse procedimento. Então, início, se vetor for igual a 1. Está vendo que adicionar nova leitura tem um valor e um vetor. Né? Então, ó, ele faz adicionar nova leitura, leitura sensor 1, 1. Adicionar nova leitura, leitura sensor 2, 2. Ou seja, é o que foi lido pelo sensor e 1 para o sensor 1 e 2 para o sensor 2. Então, aqui, tá vendo? Se for 1, ele vai fazer aqui uma coisa, tá? Vai fazer isso aqui. Se não, ou seja, se não é 2, ele vai fazer isso aqui, tá? Esses dois são a mesma coisa, só que um é para o sensor 1 e o outro é para o sensor 2, tá? Mas a gente só vai olhar um, o outro é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Para i de 0 até 8, passo 1, ou seja, é que nem aquele for ou para, né? Ele começa em 0, vai até 8 e dá incremento 1, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar sensor por 1 i igual, ou seja, vai ser um desses aqui, tá? Então, ele vai atribuir para um desses aqui, ou seja, para o i começa em 0. Ele vai atribuir o da frente, tá vendo? O i vai receber o i mais 1. Então, esse vai receber o desse, esse vai receber o desse, esse vai receber o desse, esse vai receber o desse. Isso até o 8. Até o 8. Então, esse aqui, o 8, ele vai receber esse aqui, tá? E assim vai todos esse aqui até chegar ao 8. Mas quando chega esse aqui, não tem ninguém na frente dele. Então, o sensor cor 9, a nona posição, ela vai receber o valor. O valor é o quê? É a leitura do sensor. Então, esses aqui vão receber o da frente e esse aqui vai receber o que foi lido pelo sensor. Certo? Deixa eu escrever aqui meio ruim, mas o que foi lido pelo sensor é o que vai entrar nesse nono aqui. Então, assim, a cada vez que ele dá uma interação aqui, essas leituras, né? Então, ele fez aqui com o primeiro. Aí, a leitura entrou nesse aqui. E os outros todos que eram 0, continuam 0. Quando ele fizer isso uma segunda vez, essa leitura aqui, ela vai para esse 8. Os outros vão continuar 0. E esse vai receber a nova leitura. Então, ele sempre vai, no 9, botar a leitura nova e vai jogando essa leitura para trás, vai jogando para trás e ele vai guardando ali as leituras mais antigas, tá? E ele vai fazer isso tanto para o sensor 1 quanto para o sensor 2. Então, vamos lá. Lembrando que ele só vai fazer isso enquanto uma das leituras for maior ou igual a 30. Então, vamos lá. Eu vim aqui a máquina de escrever. Quando ele fizer esse aqui, 55 e 60, ele vai colocar no sensor 1, 0, 0, 0, 0, e assim vai. E o último vai receber 55. No sensor 2 vai ficar 0, 0, 0, 0, e o último vai receber 60. Tá? Quando for introduzida
essa média, eu não estou me preocupando com ela, por quê? Vamos ver aqui, ó. Aqui na resposta, ele pergunta assim, quais os valores das variáveis sensor co1, sensor co2 e média, respectivamente? Mas por que eu não estou me preocupando em calcular essa média? Porque não tem respostas iguais. Tá vendo? Onde só varia a média. Tá? As respostas elas são sempre aqui distintas. Ó, 55, 80, 70, 20. Aí tá aqui é 55. Elas são todas distintas. Então, eu não preciso me preocupar com essa média, porque, entendeu? Basta encontrar os vetores que eu vou encontrar. Então, aqui foi após o 55,60. Depois ele leu 80,65. Quando ele leu 80,65, vai ficar 0, papapá. Aí esse 55 vai vir para trás e o 80 vai passar a ocupar a nona posição. Embaixo vai acontecer com o sensor 2, vai acontecer a mesma coisa. O 60 vai andar para trás e quem passa a ocupar a posição nona é o 65. Quando eu entrar com 70, 70, aí vai 0, papapá. Os 55 e 80 vão andar para trás. E quem vai passar a ocupar a última posição é o 70. Embaixo vai ser a mesma coisa. O sensor 2 é 0, 65 e quem vai passar a ocupar a posição final é o 70. Aí depois ele vem com 20, 25. Só que enquanto leitura sensor 1 for maior ou igual a 30, ou leitura sensor 2 for maior ou igual a 30. Nenhuma é maior ou igual a 30. Então, quando ele chegar aqui, ele vai pegar aqui o lápis. Ele vai sair dessa iteração. Ele vai para o fim e vai acabar. E essa última leitura não vai ser lida. Ele parou aqui. Essa é a resposta. São um monte de 0 e o final é 55, 80, 70 e o outro é um monte de 0, o final 60, 65, 70. Então, a resposta que a gente encontrou é aqui a letra C. Tá? E aí a gente nem fez o cálculo da média, mas a média dá isso aqui, 6667. Tá? É uma dica para vocês, mas se tivesse aqui respostas iguais e todas as médias fossem diferentes, vocês podiam só calcular as médias. Né? Claro que a conta que eu acho que daria um pouco mais de trabalho. Tá? E se as médias fossem diferentes, isso aqui tudo tivesse respostas iguais, e aí vocês teriam que fazer todo o trabalho, mas essa questão é feita para você perceber que não precisa calcular a média olhando para as respostas. Tá? Então é isso, pessoal. Lembrando, semana que vem eu vou mandar pelo Escola 1 para vocês o horário da prova. A prova do ensino médio vai ser quarta-feira. Então, espero que vocês estejam tranquilos aí para fazer essa prova, tá? É uma prova que não é uma prova fácil, não é uma prova para vocês se desafiarem, igual a qualquer outra prova que vocês façam. Mas é muito importante vocês fazerem. Espero que vocês se saiam bem, tá? Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu estou à disposição aí para ajudar vocês, tá bom? Então, um forte abraço e boa prova a todos.